Saudações concurseiros e concurseiras, vamos dar sequência aqui em nossos estudos de conhecimentos bancários. Hoje nós vamos tratar de alguns pontos, né, complementares aqui sobre títulos de crédito. Vem comigo, é um assunto certeiro quando trata-se de conhecimentos bancários. Dito isso, vem comigo, vamos lá. Documentos comerciais e títulos de crédito, né? Temos uma aula específica sobre títulos de crédito, mas vamos colocar um ponto aqui específico, né? Sobre alguns nota fiscal, alguns pontos complementares. Então, título de crédito, lembre-se, naquela época medieval em que a pessoa saía com um papel com o selo do rei. Então ali dizia que aquela pessoa tem um crédito. Então é um papel que dá crédito àquela pessoa. Hoje, né, nós temos os seguintes tipos. Nós temos a nota promissória, que é uma promessa incondicional dada ao emissor de título, também chamado subscritor, ao seu tomador realizar o pagamento. Então, um primo meu me pede dinheiro emprestado, mas Shakespeare, né, já dizia, não empreste dinheiro, senão você perde o dinheiro e perde a amizade. Lá em Hamlet, tem um diálogo famoso lá em Hamlet. Mas voltemos aqui. Então, eu tenho um mínimo de segurança jurídica, o que é que eu faço? Eu pego lá a nota promissória, eu, né, sou emissor, e digo, olha, fulano de tal tá me devendo R$100. E aí o fulano, assim embaixo, se comprometendo a me pagar, a fazer essa contraprestação, né? Eu emprestei dinheiro na amizade, né? E a pessoa tem que devolver. E aí, se é amizade, não necessariamente com juros, né? Se for amizade verdadeira, não. Emprestei 100, você me devolve 100, né? Beleza, tranquilo. Se tiver juros, aí já é agiotagem, que é proibido. Beleza, né? Não é permitido. E como é que eu faço pra cobrar? Aí você entra com ação executória, né? Então pega o título, a nota promissória é um título executivo. Fica esse macete aí, essa dica para os senhores e senhoras. Tranquilo? Dito isso, avancemos. Outro título de crédito que nós temos é a letra de câmbio. E quando eu falo câmbio, eu estou falando de moedas estrangeiras. Então, a letra de câmbio é uma ordem de pagamento dada pelo emissor do título também chamado sacador, a determinada pessoa denominada sacado, para que pague a importância de crédito no prazo determinado ao beneficiário indicado no título denominado tomador. Ok? Muita atenção a esses tópicos, a esses termos, quem é emissor. Inclusive, eu coloquei um material discriminando ponto a ponto quem é quem, para servir de base aí para o seu estudo. Tá bem completo. O cheque, o que a gente deve lembrar? O cheque é uma ordem de pagamento à vista. Vou colocar até um coraçãozinho aqui, ó. Ordem de pagamento à vista. Tranquilo? Então, ordem de pagamento à vista. Como assim, meu querido professor? Significa que sempre que eu apresentar o cheque lá na boca do caixa, como se diz na linguagem popular, o funcionário lá, o técnico bancário, tem que me entregar o dinheiro correspondente à ordem de pagamento. Ah, professor Benassi, mesmo se for um cheque pré-datado, sim. Mesmo se for um cheque pré-datado. Pra quem não sabe, pra quem não lembra, cheque pré-datado, porque hoje cheque é raro, a gente, né, em tempos de Pix é muito raro a pessoa utilizar cheque, é uma ordem de pagamento. Eu chego pra você, qual é o seu nome? Ah, José. Eu chego, olha, José, gostei do seu iPhone 28. Beleza, gostei. Me venda. Ah, professor, pro senhor, gosto muito do meu preparatório, vou vender pro senhor a R$500. Você gosta muito de mim, beleza, me vendeu R$15. Beleza, só que eu vou dizer, ô meu querido aluno do meu preparatório, meu querido aluno José, eu vou lhe pagar no dia 30. Que é quando eu vou ter saldo positivo. Ah, professor, combinado. Olha só o nosso acordo. Fiz aqui a emissão de ordem de pagamento à vista, que é o cheque, e me comprometi com você e você aceitou que só iria lá na boca do caixa no dia 30 de maio, ou no 30 de junho, 30 de outubro, 30 de dezembro, enfim, qualquer data. Combinei com você, foi um acordo de cavaleiros e cavaleira. Beleza? Isso foi acordo, né? No caso aqui, cavaleiros comigo e com o José aqui. Beleza, fizemos esse acordo. Então, em nome da boa fé, somente no dia 30 de determinado mês, que foi acordado entre nós, é que você vai lá na boca do caixa fazer esse saque. Beleza? Beleza, fechou. Tranquilo. Ah, professor, mas eu precisei do dinheiro antes. Foi mesmo, precisou. E aí, o que a pessoa fez aí com isso? Lá no dia 25 eu fui lá sacar. Se tiver saldo, na hora de apresentar, o caixa do banco vai dar o dinheiro. Ah, professor, mas isso quebrou o acordo. Mas cheque é ordem de pagamento à vista. Óbvio, né, que em estudos mais aprofundados, hoje se entende que cabe de danos morais para aquele que agiu de má fé e sacou antes do prazo acordado. Ok? Tem jurisprudência consolidada nesse sentido. Mas o que eu quero que vocês gravem é que o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Tranquilo? Dada pelo emissor, que sou eu que estou emitindo o cheque do título, também chamado de emitente, sacador, em favor próprio ou de terceiros a um determinado banco, em razão de provisão de fundos que aquela pessoa possui junto ao banco sacado. Em verdade, o cheque é uma ordem de pagamento. De tal sorte que aquele que está com um cheque está dizendo, olha, essa pessoa aqui que assinou, ela tem saldo aí nesse banco aí. Então, me passa essa quantia, transfira para o meu banco. Tranquilo? É isso aí, é para esse chefe que serve o cheque. E a duplicata? A duplicata também tem, aí de Pix, não é muito comum, mas também é um título de crédito, né? A duplicata também tem uma ordem de pagamento emitida pelo sacador com base em fatura. Olha, tem uma fatura de uma venda que eu fiz que vai vencer tal dia. Então toma esse título aí, que quando sair o dinheiro lá, ao invés de eu receber, você recebe. Essa é a essência aqui da duplicata. Ou nota fiscal de fatura representativa de crédito proveniente de compra e venda mercantil. Beleza? Dito isso, avancemos. Principais características aqui da nota promissória. Como eu disse, o professor Tenaz separou ponto a ponto do que é que você precisa saber sobre cada título aqui. Sobre a nota promissória, você precisa saber o que é. Representa uma promessa de pagamento, como nós já falamos. O emitente será a pessoa que se compromete a pagar a quantia especificada. O beneficiário é a pessoa que receberá o pagamento e o valor da quantia você paga. O vencimento é a data do pagamento que deverá ser realizado. E se eu não cumprir, se o vencimento é dia 15 e dia 15 eu não paguei, a partir do dia 16, eu estou em mora. E para cada dia de mora, cabe juros. E o que é juros? Juros é uma compensação. Em face de quê? Em face da mora. É um desestímulo à mora. É para estimular que você pague na data. Inclusive, tem bancos, né, tem empresas que dá esse estímulo para a pessoa ficar em dia, um desconto. Se pagar antes da data do vencimento, tem um desconto de 2%, 1% é uma compensação para evitar, ok? No entanto, quando eu tenho juros, mora, quanto mais a pessoa demorar, melhor para mim. Tranquilo? Avancemos. Assinatura do emitente. A nota deve ser assinada pelo emitente para ser válida. Local do pagamento é o local onde o pagamento deverá ser efetuado, se for especificado. Se não for especificado, é conforme o costume. E aí entra até aquela premissa que a gente estudava na faculdade de Direito. Quem tem direito tem interesse de receber o credor? Então, se eu tenho interesse, é interessante, é normal que eu vou lá buscar no domicílio da pessoa. Agora, se a pessoa achar constrangedor, eu ir lá buscar o meu dinheiro, eu posso, a pessoa pode acordar que até a data do vencimento eu recebo na minha casa. Depois disso, eu vou buscar lá no domicílio dela. Beleza? Tranquilo? Beleza, então avancemos. Duplicata, aqui é um modelo, né, de duplicata. Então, já falei, é o título de crédito utilizado em operações comerciais, especialmente relacionado a vendas e prazos. Está relacionado a faturas, né, decorrente de vendas, né, crédito de fatura. Relacionado à fatura. Emitente é o vendedor que emite a duplicata, sacado é o comprador que deve pagar o valor da duplicata, o valor montante a ser pago, vencimento a data de pagamento, e mais uma vez aqui, se a pessoa não respeitar a data do vencimento, dia 10, de determinado mês, a partir do dia 11 está em mora, e se houver previsão, pode haver juros dia mora. Então a cada dia que a pessoa avançou a data de vencimento pré-estabelecida, né, caberá juros dia mora, tranquilo? Data de emissão, a data em que a duplicata foi emitida, e a assinatura do emitente deve ser assinada pelo vendedor. O aceite do sacado, cuidado com isso, o sacado deve assinar a duplicata confirmando a obrigação do pagamento. Então são peculiaridades aí que você deve estar atento em se tratando de duplicata. Aqui um exemplo de fatura, né? Cada empresa pode adotar um design diferente para a sua fatura, né? Então, que é um documento comercial que detalha a venda de bens e serviços. Então, por exemplo, a operadora de celular vai ter a sua fatura relacionada aos serviços do celular, de serviços prestados, de internet ou da linha telefônica. Emitente, o vendedor de bens e serviços, destinatário, o comprador, descrição dos bens e serviços, qual foi o bem e qual que foi vendido o bem material ou qual foi o serviço prestado.
quantidade, o número de itens e unidades. Inclusive vai estar lá o valor unitário, né? O valor da unidade. Então na caixa de bombons vai estar lá a especificação na caixa, quantos bombons tem naquela caixa, né? O quantos bombons garotos, então foi tantas unidades, né? Tantas caixas. Então tudo isso vai ter que estar especificado lá na sua fatura. Preço unitário, valor da unidade, valor total, soma total. E aí foram tantas unidades, vai ter, se uma unidade é R$50, se foram 10 unidades, 10 vezes 50, R$500 vai ser o valor total, tranquilo? Entende isso a cabeça aqui. Condições de pagamento, se foi à vista, se houve desconto à vista, se foi a prazo, e por aí vai, tranquilo? Em tempos de internet tem lá, condições de pagamento, né? Boleto bancário, hoje em dia não, todo mundo tá fazendo hoje em dia mais no Pix, né? Ou crédito, né? A crédito, né? Cartão de crédito, e por aí vai. Aqui, nota fiscal, que vem aparecendo nos editais de conhecimentos bancários. O que é? Vai ser um documento que comprova a realização de uma operação comercial de venda de bens ou prestação de serviços. Inclusive, a partir da emissão da nota fiscal, aqui teremos o ISS, se for municipal, e o ICMS, se for estadual. Então, muita atenção sobre isso. Né? Por isso que o Estado faz várias campanhas, né, premiando aí a cobrança para estimular que nós, cidadãos, cobremos, né, das empresas a emissão da nota fiscal. Então, porque a empresa, o Estado, o município e a União vai receber a partir disso. Né? Emitente, a empresa ou a pessoa que está realizando a venda. Professor, o senhor falou União, mas a União não tem ICMS, não, mas o Estado vai repassar uma parte do ICMS, Pacto Federativo para a União, só a título de esclarecimento. Okay? Destinatário, comprador ou tomador de serviços. Descrição dos bens, né, exemplo lá da fatura, informações detalhadas sobre os produtos vendidos ou serviços prestados. Obviamente tem que ter também nessa descrição a quantidade, a discriminação da quantidade, o preço unitário, o valor de cada unidade, produto ou serviço. Serviço, professor, sim. Se eu faço prestação de serviço de aulas, eu tenho que ter a identificação do valor da aula, beleza? Se eu sou pedreiro, eu tenho que ter uma prestação de cada dia, né? De cada dia do meu serviço na obra, ok? A minha diária, eu tenho que ter lá a especificação. Valor total da operação, né? Então trabalhei tantos dias, então a especificação de cada dia, beleza? Impostos, né? Detalhamento dos impostos, se for municipal, ISS, se for prestação de serviço, se for comércio, se for ICMS, né? Se for Estado, ICMS, e por aí vai. Data de emissão, data da nota fiscal foi emitida. Vai lembrar, às vezes a gente tá no posto de gasolina, e aí o funcionário lá informa, tá fora do sistema do senhor. Pelo menos aqui em Sergipe, e acredito que em todos os estados é assim, se o sistema eletrônico está fora do ar, então pode a nota fiscal ser emitida manualmente, beleza? Pode, deve. Número da nota fiscal, número sequencial, que identifica a nota fiscal, e assinatura ou carimbo do emitente, que no caso lá vai ser a pessoa jurídica, tranquilo? Hoje em dia nós temos a nota fiscal eletrônica. Eu coloquei aqui algumas peculiaridades da nota fiscal. Aqui mais uma vez, nota fiscal, um documento que basicamente faz a comprovação da troca de bens, serviços e produtos por dinheiro. Deve ser expedida sempre que esse tipo de transação for efetuada. Então essa é a ideia, para que se possa constatar e fiscalizar as atividades comerciais envolvidas. A emissão de notas só pode ser realizada por empresas que tenham CNPJ. Então pessoa física pode emitir uma nota fiscal sim, se for uma empresa individual, se for uma empresa individual, se ela tiver um CNPJ. Se essa pessoa física tiver um CNPJ, aí ela pode emitir nota fiscal. Grande parte das notas fiscais são emitidas atualmente na modalidade eletrônica, que é a chamada NFE, que é a nota fiscal eletrônica, que é regulamentada pela Receita Federal e é válida em todo o território nacional. A ideia é substituir o papel, né? E obviamente tem um maior controle, né? A nota fiscal eletrônica é gerada por um software validado pela Receita Federal. Ok? Então, lembre-se disso aí que vem aparecendo os detalhes e vem sendo cobrado. Mas, em essência, toda a nota fiscal é um comprovante da relação comercial e, obviamente, né, serve aí para legitimar a dedução dos impostos. Quando é que uma empresa é obrigada a emitir? Se for MEI, se ela presta serviço ou vende para outras pessoas jurídicas ou o governo, ela vai ser obrigada, vai precisar formalizar no sistema unificado. No entanto, quando ela vende para um consumidor final, nesse caso aqui, será dispensado. E o que é a nota? Já falei aqui, documento usado para declarar transações, funciona como uma versão digital e serve para apurar os impostos, né, na dedução dos impostos aí, na contabilidade da empresa. O que são e quais são os tipos de nota fiscal eletrônica? Tem o NFE, nota fiscal eletrônica, tem o NFC, nota fiscal do consumidor eletrônico, o SAT, né, emissor de cupom fiscal, o NFS, fiscal de bem e serviço eletrônico, e a OP, conhecimento de transação de transporte eletrônico. Então, características, vai ter lá a inscrição do CPF, tem o emitente da nota fiscal, ela emite o RPA, né, os pagamentos do autônomo, não possui vínculo com o contratante, e serviço prestado não é da atividade fim da empresa. Tipos aqui, já falei para vocês, o CTE, o NFSE, o NFC e o NFA. São os tipos aqui de nota fiscal eletrônica. O DOC tem aparecido alguns editais, mas desde 15 de janeiro de 2024 foi abolido, né? Tivemos outros sistemas de pagamentos eletrônicos. Inclusive temos uma aula aqui só sobre isso, né? O mais atual é o Pix, mas já tínhamos outro sistema, o TED, por exemplo, e o DOC aqui que eu vou falar que foi extinto, né? Desde o dia 15 de janeiro de 2024. Vai lembrar que o DOC tinha um limite de R$ 4.999,99. Então é um meio de transferência assim como o Pix é. Só que o Pix é um meio de pagamento instantâneo. Aqui, pelo menos aqui em Sergipe, o Banco Estadual, né, o Banese, ele cobrava uma taxa de R$ 14. O que não me faz entender, por exemplo, quando eu vendi meu carro, eu não quis sair com o valor da venda em espécie, um pacote como a gente vê uma vez por outra, né? Eu já trabalhei como motoboy em determinado momento da minha vida e teve uma vez que eu saí com quase R$ 10 em pacote para pegar do banco e transferir para outro. E olha só, né? O motoboy é um abnegado. O cidadão transporta quase R$ 10 para ao fim receber R$ 10. Olha, colocando a vida em risco. Ao passo que seria mais barato para a empresa pagar a taxa módica lá de R$ 14 ou mais, né? De acordo com o banco lá, para garantir essa transferência entre os bancos. Aí, às vezes, o cara é tão sovina que não quer pagar essa taxa bancária. Pelo amor de Deus, né? Avancemos. Valor máximo vai depender, né? Existe um limite máximo de acordo com a regra. A regra até antes, né, do fim era de R$ 4.999 e pode variar conforme a regulamentação vigente. Prazo de compensação era em até 24 horas, né? 24, 72 horas, depender. Informações que tinha lá no DOC, tem o CPF, o CNPJ, para haver a tramitação, e o custo, a taxa em média era de R$ 14, mas poderia variar de banco para banco. Finalidade, utilizado para transferência de dinheiro entre as contas de diferentes bancos. Sobre o cheque, o que é que eu preciso saber, né? O que é a ordem de pagamento à vista, né? Para quem, vocês aí, geração Z, que não conhece cheque, isso aqui, né? É uma ordem de pagamento à vista. Eu assinava, né? Faço uma transação com você, vou contratar alguém para gerir as minhas redes sociais. Beleza, quanto é que vai ser? Vai ser X por mês. Faço já agora aqui um cheque, uma ordem de pagamento à vista. Posso fazer o PIX ou posso fazer o cheque, ok? Tranquilo? A mesma finalidade, ordem de pagamento. Então, ordem de pagamento à vista emitida pelo titular, uma conta corrente, contra o banco onde mantém fundos depositados. Então, estou informando o meu banco, olha, se essa pessoa chegar com esse papel aqui, esse cheque, pode pagar ela. Esse é o recado que eu estou dando com o cheque, tranquilo? Dominação de cheque deve estar explicitamente indicado no documento. Ordem condicional de pagamento deve conter a ordem de pagar, a quantia especificada. Nome do banco sacado, identificação da instituição financeira, local do pagamento, indicação do local onde o cheque pode ser pago, geralmente qualquer agência do banco sacado. Data e local da emissão, já vou falar do cruzado. Qual a vantagem do cruzar? É que a pessoa vai ter que lá colocar o nome, assinar e vai ter que depositar obrigatoriamente. Então eu tenho aí uma proteção contra fraudes, né? Assinatura do emitente, assinatura do titular da conta corrente conforme registrado no banco, né? E o valor, aquele valor indicado, né, por extenso e em algarismo. Por extenso, quando eu falo se é R$ 1.000, eu escrevo lá R$ 1.000, coloco R$ 1.000 e escrevo R$ 1.000, justamente para evitar fraudes, essa é a ideia. Então aqui eu tenho o valor numérico e aqui eu escrevo o valor por extenso, tranquilo? E aqui um mapa mental dos pontos que vocês devem lembrar. Eu tenho a lei do cheque, que é interessante vocês darem uma olhada, e vai lembrar, nem a própria lei do cheque, a lei número 7.357, traz a previsão de cheque preddatado. O cheque preddatado é uma convenção, é uma praxe comercial, tranquilo? Não tem previsão legal. Muito embora, como já tinha dito antes, existe jurisprudência consolidada, trazendo aí para nós a possibilidade de
a possibilidade de danos morais se aquele que a gente fez a transação, aquela pessoa que a gente fez a transação de cheque pré-datado, sacar antes. Então tem jurisprudência consolidada trazendo aí a previsão de danos morais, ok? Ordem de pagamento à vista, já falamos sobre isso, é um documento padronizado, vai ter o espaçozinho lá para colocar o valor, outro espaço para colocar o valor do extenso, para colocar a data, a minha assinatura, e vai ter a logomarca do banco. A lei é uniforme, tem o Lei de Decretos número 57.595/1966, eu posso sustar o cheque, né, que trata-se de uma revogação da contra-ordem, conforme disposição do artigo 35, né, da lei complementar, eu posso fazer oposição. O cheque pode prescrever, conforme disposição do artigo 59, ou eu posso fazer, inclusive, um cheque ao portador. Somente aquela pessoa poderá sacar, né, tem um cheque nominal, conseguindo expressamente o nome do beneficiário, né? Cheque ao portador é quem está portando o cheque, né? Só corrigindo aqui, e o cheque nominal, somente aquela pessoa que eu nominei é que poderá fazer o saque do cheque, né? Prazo pode ser 30 dias, né, 60 dias, emitido em outro lugar, país, ou 30 dias emitido no lugar a ser pago. Então são os pontos aqui, peculiaridade do cheque, interessante vocês lembrarem. Outros pontos aqui para vocês revisarem aqui dentro do cheque. O que é? Ordem de pagamento à vista, já falei, o sacado é o banco ou a instituição. Eu tenho aqui, deve haver previsão de fundos, responsabilidade sobre a provisão, condição entre sacador e sacado, o sacador garante o pagamento e o sacado não tem essa responsabilidade. O cheque administrativo é utilizado para evitar cheque sem fundo. O nome cheque deve estar explícito no título, como nós já falamos. Requisitos para sua criação, ordem condicional de pagamento, e deve conter o lugar e a data e local do pagamento. Deve ser feito materialmente, deve conter o nome do banco, né? Não se caracteriza para uma operação de crédito e não possui aceite, né? A pessoa tem um cheque, ela vai lá na boca do caixa lá e faz o saque tranquilamente. Tranquilo? Termos específicos que vêm aparecendo nas provas de conhecimentos bancários. Circulação se refere à transferência de uma pessoa para outra. Então, a isso nós chamamos de circulação, que pode acontecer por endosso, ou seja, o beneficiário original do cheque pode endossá-lo, assinando no verso para transferir a titularidade a outra pessoa. Ou pode acontecer, termo que vem aparecendo nas provas, endosso em preto. O beneficiário especifica o nome do beneficiário, restringindo a negociação apenas à pessoa indicada. No caso do endosso em branco, o beneficiário apenas assina no verso do cheque, permitindo que qualquer pessoa que possui o cheque possa descontá-lo. A isso eu chamo de endosso em branco. E a entrega física, o cheque entregue fisicamente ao novo beneficiário. São termos que podem aparecer lá no comando da questão. Cheque cruzado, que o cruzamento é uma forma de segurança adicional para cheques, indicando que o pagamento deve ser feito somente mediante depósito. Então, quando o cheque tiver esse cruzamento aqui, essa linha cruzada, você não pode sacar o dinheiro imediatamente, você vai depositar. Isso é uma segurança jurídica de fraudes, porque se houver falsificação da minha assinatura, vai se verificar quem foi o cidadão que fez esse depósito. É uma segurança jurídica. As pessoas não gostam muito, porque prejudica um pouco a circulação do cheque, mas é muito interessante aqui para efeito de segurança jurídica. Cruzamento geral consiste em duas linhas paralelas cruzadas no verso do cheque, sem indicação específica. Qualquer banco pode aceitar o depósito. Cruzamento especial, as duas linhas paralelas têm o nome do banco específico entre elas, indicando que o cheque só pode ser depositado naquela instituição mencionada, ok? Compensação cheque compensado. A compensação de cheques é o processo pelo qual os bancos liquidam. Liquidez significa a capacidade de gerar valor, né, de gerar espécie, de gerar dinheiro, né? Então, os bancos liquidam cheques emitidos e depositados em diferentes instituições. Esse processo vai envolver a apresentação do beneficiário, o beneficiário vai depositar o cheque em seu banco, teremos o envio para o banco sacado, o banco beneficiário vai enviar o cheque para o banco emitente, verificação de fundos, o banco sacado verifica a existência de fundos, ou crédito do beneficiário, né? Se os fundos estiverem disponíveis, o banco sacado vai transferir o valor ao banco beneficiário que acredita a conta do depositante. Características gerais de títulos de crédito. Aqui já temos, né, aqui só revisão, já tivemos uma aula falando sobre isso, aula de títulos de crédito. Então, literalidade, isso aqui não é comum ser cobrado na prova de conhecimentos bancários, coloquei aqui só para deixar o nosso material mais completo possível, que vai que futuros concursos isso venha ser cobrado. Literalidade, título confere exatamente o valor expresso. Cartularidade, o Código Civil permitiu a emissão de título de crédito com base em caracteres criados por computador e que prescindem de cártula, né? Cartularidade, o título se materializa uma cártula, ou seja, é aquele que detém o documento. Autonomia, as obrigações do título são dependentes entre si, e o vício de uma das obrigações não contamina a outra. A abstração, o título se desvincula do negócio que motivou sua emissão. A abstração não é característica de todos os títulos de crédito. Inopinabilidade das exceções pessoais, as exceções pessoais contratantes entre si não podem ser opostas a terceiros. E aí mais adiante, depois vocês estudam isoladamente, como eu disse, esses são pontos mais relacionados ao direito civil, ao direito empresarial. Não são pontos que são cobrados normalmente aqui em conhecimentos bancários. Isso aqui vocês depois dão uma olhada. O professor Tenaz colocou um mapa mental para vocês revisarem só os pontos que vocês podem vir a precisar. Título ordem, em favor da pessoa determinada, transferido por endosso, título nominativo, nome do beneficiário, portador, não expresso o nome do beneficiário, tem a facilidade de circulação, né? Porte, né, de estar relacionado à entrega. Já falei sobre isso, letra de câmbio, só para vocês revisarem, nota promissória, cheque duplicada. Características outras, né? Cena fácil, né? Um mnemônico aqui, executividade dos títulos, né? Negocialidade, abstração, formalismo, autonomia, cartularidade, independência e literalidade. Depois vocês olham aqui o que cada termo significa dentro aqui do estudo de vocês. Outros sujeitos dentro aqui do título de crédito, temos o avalista, o avalizado, o cedente, o cessionário, o endossatário, o endossante, o tomador, o sacado e o sacador. Então, são termos aí que para vocês aumentarem o vocabulário de vocês em relação ao inventário de termos relacionados a títulos, coloquei aqui a termo de complemento para ficar bem completo o material de vocês. Sobre as regras de circulação, temos aqui aval, seção civil, endosso, aceite e saque, ok? Depois dá uma olhada, né? Como eu disse aqui, não é muito cobrado no conhecimento bancário, mas coloquei só para deixar o material mais completo. Classificação também, isso aqui nunca vi ser cobrado, coloquei só para deixar o material mais completo, né? Livres, vinculados, ordem de pagamento, promessa de pagamento, causais, não causais, próprios, impróprios, de legitimação e participação. Dá uma olhada no seu PDF, tá bem resumido aqui, bem claro, com as informações que eventualmente vocês podem precisar na prova. Mas como eu disse, para efeito de conhecimentos bancários, não é comum, nunca vi ser cobrado. Tranquilo? Títulos de crédito, já falei para vocês, título nominal, título nominativo, ordem de pagamento, sacador, sacados, né? Pontos que já foram suscitados aqui só para consolidar o conhecimento. Tranquilo? Sobre títulos de crédito, princípios formadores, também já tem aqui material para vocês só para reforçar os pontos, né, das características, né? Que são natureza comercial, documentos formais, bens móveis, títulos de apresentação, constituem títulos executivos extrajudiciais. E vai lembrar, se você tem um título de crédito, você não entra com um processo comum, você entra com um processo executório. Tranquilo? Manda executar aquele seu crédito. Então vai ser um procedimento mais célere. Fica essa dica aí. Tranquilo? E aí, outro mapa mental para consolidar o seu conhecimento. Tranquilo? Dito isso, meus queridos, esses são os pontos principais que vocês precisam saber em se tratando de títulos de crédito, notas fiscais, fatura e etc. Dito isso, desejo bons estudos, fique com Deus e até a próxima. Um abraço, minha gente.